Você sabia que uma fêmea de lombriga pode colocar aí 100 mil ovos em um único dia? Ficou curioso, né? Para saber um pouquinho mais sobre isso, depois da vinheta, vem comigo! É isso aí, pessoal. Uma fêmea de lombriga pode chegar a colocar aí 100 mil ovos por dia. Alguns materiais falam até algo em torno de 200 mil ovos por dia. Tanto é que o nosso estômago, o nosso ácido clorídrico do estômago, ele é aí super sagaz, super eficiente em destruir um monte de agente infeccioso. Então, a lombriga, digamos assim, ela ganha na quantidade. É muito ovo que a gente ingere quando se contamina, porém, apesar da grande maioria morrer, dada a acidez do ácido clorídrico do estômago, alguns que conseguem resistir passam, vão para o intestino e se instalam aí gerando a infecção conhecida como ascaridíase. E por sinal, o tema da nossa aula de hoje é verminoses. Estamos aí fazendo um estudo sobre as doenças causadas pelos vermes e nesse vídeo vamos começar a estudar as doenças causadas por vermes nematóides ou nemateumintos, que são aí os vermes cilíndricos, galera. Então, antes disso, já tivemos aí estudos sobre as doenças causadas por plateumintos e nesse vídeo vamos começar aí o estudo das doenças causadas por nematóides, onde vamos falar hoje aí sobre ascaridíase e sobre também a ancilostomose. Em primeiro lugar, vamos estar dando uma atenção aí à ascaridíase, popularmente conhecida e muito conhecida por todos nós como lombriga, pessoal. Então, primeiramente, aí algumas características gerais, e quando a gente fala de doença, tem que saber quem é o agente causador, né? Se ele é um verme, se ele é um protozoário, uma bactéria ou o que quer que seja. Tem que saber a forma de transmissão, conhecer um pouquinho do ciclo de vida, saber como é que previne, em alguns casos também um pouquinho do tratamento. Então, toda e qualquer doença a gente tem que estar ligado nesses aspectos aí. Primeiramente, o agente etiológico é o Ascaris lumbricoides. E aí eu já deixo uma dica. Muitas vezes o nome é bem sugestivo. Você não precisa necessariamente, para ensino médio, ficar decorando Ascaris lumbricoides, como é que se escreve, ficar batendo cabeça, não. Mas você tendo uma ideia, vamos lá. Ascaris, lembra ascaridíase. Lumbricoides, lembra muito o quê? Lombriga. Então, a ascaridíase, né, é causada pela lombriga, beleza? Agente etiológico aí, Ascaris lumbricoides. É um parasita que possui ciclo monoxênico ou monogenético. O que é isso? Isso significa dizer que o parasita, no caso aqui a lombriga, ela passa somente por um único hospedeiro ao longo do seu ciclo de vida, e esse hospedeiro somos nós aí, os seres humanos. Como é que pega? Como é que se dá a forma de contágio, a transmissão? Como é que se dá a infecção? A infecção ela se dá através da ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos. E é muito importante a gente saber a forma de transmissão e infecção das doenças. Então, ascaridíase, ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos, mais especificamente com os ovos contendo as larvas em seu interior, no estágio denominado L3, mas daqui a pouco eu vou te mostrar isso com mais detalhes lá no ciclo de vida do Ascaris, beleza? E outra coisa, galera, vai pausando aí o vídeo, vai anotando não só aquilo que está escrito, mas aquilo que eu estou falando também, porque aí você já sai dessa videoaula com todo o seu material de estudo, todo o seu resumo pronto, e aí é só mandar ver em exercício para você ficar fera nessas doenças aí. Seguindo em frente, temos aqui um pequeno ciclo aí do Ascaris, só para a gente ver um pouquinho algumas informações, e depois eu vou mostrar o ciclo mais detalhadamente. Antes de mais nada, esse parasita ele fica lá no intestino delgado. A lombriga ela se aloja no nosso intestino delgado. E como é que funciona aí a prevenção contra a ascaridíase, galera? Saneamento básico, uso de água tratada, lavar bem os alimentos. Então nós temos aí algumas medidas de prevenção básica, galera. Até porque essas doenças elas são muito comuns em locais onde as condições de saneamento são extremamente precárias. Então, medidas de prevenção: saneamento básico, uso de água tratada, lavar bem as mãos e os alimentos,
higiene também seria, tratamento dos doentes. E aí, como já falei com você, mas tratamento não é tratamento? Sim. Para o indivíduo que está doente, você dá um remédio lá, um vermífugo, um anti-eumíntico para ele, você está tratando. Mas a partir do momento que ele está tratado, ele não mais vai liberar os ovos do verme nas fezes dele. E aí é uma prevenção para a população como um todo. Porque dá uma olhada nesse primeiro ciclo aqui, aproveitando o gancho. O indivíduo contaminado, ele libera as fezes dele no ambiente. Essas fezes podem contaminar água, podem contaminar alimentos, ou até mesmo, eventualmente, a pessoa pode ter contato com essas fezes e acabar se contaminando, né, por falta de higiene, etc. e tal. E aí, essas fezes contendo os ovos, uma pessoa vai acabar ingerindo esses ovos e, ao chegar no intestino delgado, esses ovos aí, no final das contas, vão dar origem a lombrigas adultas. Já vou te explicar o ciclo com detalhes. Só que antes disso, repara que as lombrigas, elas são vermes que são dioicos, ou seja, nós temos o macho, nós temos a fêmea da espécie, e possuem dimorfismo sexual. O que significa isso? Significa que nós conseguimos distinguir o macho e a fêmea da espécie. Que no caso das lombrigas, o macho ele costuma ser um pouquinho menor, né? A fêmea é um pouquinho maior, um pouquinho mais compridinho, e o macho ele tem essa espécie de gancho aqui no finalzinho, que serve aí para literalmente enganchar, para prender ali a fêmea durante o processo de reprodução. Beleza, pessoal? Então aí é um verme dioico e com dimorfismo sexual. Foi? Então agora a gente vai passar a dar uma olhadinha aí de fato no ciclo com um pouquinho mais de detalhes. Estou deixando aí um resumo para vocês, né? Como é um ciclo. A gente pode começar por qualquer parte, mas vamos começar aqui pelo número 1 na ordem. Um indivíduo saudável, ele ingere ovos contendo as larvas no estágio L3. Beleza? Essas larvas, ao serem ingeridas, esses ovos contendo as larvas no estágio L3, ao serem ingeridas, vão chegar ao intestino, a larva vai sair do ovo, vai eclodir e vai perfurar ali, causar microperfurações no intestino delgado do indivíduo, vai cair na corrente sanguínea e vai passar por uma série de órgãos, fígado, coração, até que atinja os pulmões. Nos pulmões, a larva no estágio L3 vai mudar para L4. Mudou para L4, vai atingir mais especificamente os alvéolos pulmonares, onde vai sofrer uma nova mudança aí para L5. E esse estágio larval L5, que está nos alvéolos, começa a subir, começa aí a se movimentar de forma ascendente no nosso sistema respiratório. E quando chega aqui pela região da nossa garganta, vai causar aquela coceirinha e você dá aquele pigarro, aquela tossida, e você lança aí larvas para fora, lança na cavidade oral, e as larvas que caíram na cavidade oral a gente acaba deglutindo, pessoal. Que coisa, né? E aí essa larva vai passar pelo nosso sistema digestório ali, esôfago, estômago, e novamente chega ao intestino delgado. Chegando no intestino delgado novamente, essas larvas vão se fixar ali, vão dar origem a lombrigas adultas, que vão procriar, né? Lombriga macho, lombriga fêmea, vai ter lá o processo aí de reprodução sexuada, vai rolar a fecundação, e a fêmea vai começar a colocar os ovos. Esses ovos sairão nas fezes, porém ainda inférteis. Como assim inférteis, professor? Eu falei para você, quando comecei a explicar o ciclo, que a forma de contaminação mais especificamente era ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos, contendo em seu interior, no caso no interior dos ovos, as larvas no estágio L3. Quando os ovos são liberados aqui nas fezes do indivíduo doente, esses ovos estão ainda com a larva no estágio L1. E aí passa para L2, depois passa para L3 nesse processo aqui, e aí sim
quando as larvas atingem o estágio L3, nós podemos dizer que esses ovos estão infectantes. Beleza? Se mal os ovos caíram no ambiente, está com a larva lá, por exemplo, no estágio L1, ou até mesmo um pouco depois, está com a larva no estágio L2, não vai acontecer nada. A pessoa vai estar livre de pegar a ascaridíase. Mas se as larvas estiverem no estágio L3, elas vão estar aí na forma infectante, aí o indivíduo pode pegar a ascaridíase. Beleza? E uma outra informação sobre esses vermes nematóides é o seguinte: quando nós falamos de artrópodes, nós estudamos como se fosse, na maioria das vezes, sobretudo para ensino médio, que a muda, né, aquela troca do exoesqueleto, é algo exclusivo dos artrópodes. Mas os nematóides, no estágio de larva, também fazem essas mudas. Eles têm lá um revestimento, né, que é uma cutícula, e essa cutícula aí, basicamente, ela é formada aí por colágeno, é uma cutícula bem resistente, para ajudar mesmo a ele resistir, né, a acidez do estômago, enfim, ao ambiente hostil do nosso sistema digestório como um todo, que seria hostil para ele. Então ele tem essa cutícula, e no estágio de larva vão havendo mudas dessa cutícula até que se chegue no indivíduo adulto e não tenha mais essas mudas. Então, no geral, a gente estuda que a muda de exoesqueleto, aquele lance lá de muda, que diz é exclusivo de artrópodes, mas os nematóides no estágio de larva também fazem uma espécie de muda, né, que é troca, algumas vezes, dessa cutícula até chegar lá no indivíduo adulto que não troca mais. Beleza? Então, vimos aí, né, o ciclo. Lembrando que a lombriga, o Ascaris, é um verme que nós chamamos de ciclo pulmonar. Por que de ciclo pulmonar? Porque durante o ciclo de vida dele, ele passa aí pelo nosso pulmão. Agora, uma observação, galera. Se você tem até 1, 2, 3, até umas 4 lombrigas, você vai ser assintomático. Não vai ter muito problema, não. A lombriga vai ficar lá, vai roubar uns nutrientes seus e tudo mais, mas não vai causar nada demais. Beleza? Não é um verme que roube, nossa, como rouba nutriente essa lombriga, né? Mas, enfim. O problema é quando o indivíduo começa a ter muitas lombrigas, dezenas delas, 50, 70, 100 lombrigas. E aí pode acabar causando uma obstrução intestinal. E se causa uma obstrução intestinal, a remoção vai ter que ser cirúrgica. O médico vai ter que abrir o indivíduo, vai ter que colocar uma parte do intestino dele para fora, onde estão essas lombrigas obstruindo, abrir aquela parte e remover essas lombrigas. Isso aqui, pessoal, é um monte de lombriga aí no indivíduo que estava com obstrução intestinal, beleza? Outra coisa também aí interessante, né, é que os ovos de Ascaris lumbricoides, eles podem chegar a durar aí até 1 ano no ambiente, caso esse ambiente esteja em condições favoráveis para ele. Beleza, pessoal? Tudo entendido? Tudo certo? Se ficou alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários que a gente vem dar aquele suporte. Fechamos aí a parte de ascaridíase e agora vamos falar de ancilostomose, também conhecida como amarelão, uma doença aí também muito importante, muito conhecida. Primeiramente, as características gerais. Agente etiológico. No caso da ancilostomose, nós temos 2 agentes etiológicos relevantes, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Tem aqui um esqueminha dos dois, o Ancylostoma e o Necator americanus, que, como o nome sugere, está aqui nas Américas. Então, para a gente, até a forma de transmissão, quando nós vermos, nós vamos focar mais nele, beleza? Necator americanus. Tem aqui o Ancylostoma duodenale também, eles têm essas estruturas aqui, como se fossem uns dentes deles aí, que eles usam essas estruturas aí para rasgar e perfurar o intestino do hospedeiro e se fixar ali, beleza? Se fixar ali, se instalarem ali, tá? Então a gente tem aí os agentes etiológicos Ancylostoma duodenale, Necator americanus. Como é que a gente pega isso? Larvas L3 presentes em solo quente e úmido penetram ativamente pela nossa pele. Então, cuidado. Aqui a gente tem uma semelhança
e uma diferença em relação ao Ascaris. A semelhança, já vou adiantando para vocês, é que os dois são vermes de ciclo pulmonar, ou seja, os causadores do amarelão também vão passar pelo pulmão. Agora, uma diferença em relação ao contágio, e aí tem que ter cuidado. Na ascaridíase, nós vimos que o contágio era ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos, tendo as larvas no estágio L3 em seu interior. Aqui, primeiro a larva eclode, beleza? E depois essa larva, presente aí em solos quentes e úmidos, ela vai penetrar de forma ativa pela nossa pele. Então aqui não é ingestão de ovos, aqui penetração ativa pela pele. O verme ele fica aí no intestino delgado, beleza? Também se abriga no intestino delgado. É um verme de ciclo monoxênico ou monogenético também. O hospedeiro somos nós, seres humanos. E a prevenção? Não andar descalço, evitar locais que possam estar contaminados, nesses solos quentes e úmidos, saneamento básico e por aí vai. E por que não andar descalço? Uma vez caiu uma questão no Enem que era só você saber que não andar descalço era uma forma de prevenção de ancilostomose, você matava a questão. Agora, por que isso? Pensa esses pessoais aí, essas pessoas que trabalham mais em áreas rurais, em locais que não tem muito saneamento e tal. Solo quente e úmido é um prato feito para essas larvas aí se desenvolverem. E aí o indivíduo ele anda descalço por essas regiões. No que ele anda descalço por essas regiões, ele pode acabar aí sendo alvo aí da penetração ativa pela pele dele de uma larva no estágio L3, beleza? Então por isso aí não andar descalço. Em crianças seria mais comum até poder penetrar por qualquer lugar, porque a larva pode penetrar por qualquer lugar, mas o indivíduo adulto, via de regra, não vai ficar brincando, rolando na terra como uma criança poderia fazer, beleza? Então aí não andar descalço, evitar locais que possam estar contaminados e saneamento básico. Dando uma olhadinha no ciclo, ele é bem semelhante em alguns aspectos ao ciclo do Ascaris. Não precisa nem dizer que essa larva aí, ela está fora de proporção, beleza? Então vamos lá. Os ovos aqui no ambiente. As larvas se desenvolvem e eclodem do ovo ainda no ambiente. Essas larvas em solo úmido e quente conseguem se manter, se desenvolver e penetram ativamente pela pele do indivíduo. Penetrou pela pele, caiu na corrente sanguínea. No que caiu na corrente sanguínea, esse verme ele vai atingir aí, pessoal, vários órgãos do indivíduo até que chegue também nos pulmões. Chegou nos pulmões, vai rolar aquela mesma coisa. Chegou nos pulmões em L3, vai mudar para L4, vai atingir os alvéolos, vai mudar para L5, vai começar a subir, a gente vai tossir, vai deglutir, e o verme vai voltar novamente para o intestino delgado. Chegando no intestino delgado, os vermes vão se fixar lá na parede do nosso intestino delgado, beleza? Vão atingir a maturidade, vão procriar, né? Vão copular, vai ter lá o processo de reprodução sexuada, a fêmea vai colocar os ovos e esses ovos eles vão sair aí nas fezes do indivíduo doente, reiniciando o ciclo. Então veja, temos uma semelhança aqui com a ascaridíase. É um verme também de ciclo pulmonar, beleza? Tal qual o Ascaris. E a diferença, o lance lá da transmissão, da infecção, que a gente tem que ficar ligado aí com a diferença, tá? Já caiu em prova, inclusive, isso de vestibular. E aí algumas observações, pessoal. Primeiro, a infecção ela também pode ser passiva, através da ingestão. A pessoa está lá no ambiente, desavisado, principalmente em uma criança, metendo a mão na terra, leva a mão na boca, passa a mão no rosto, acaba entrando larva na boca. Então a infecção ela pode ser passiva através da ingestão. Porém, nós temos aqui uma distinção. Essa ingestão passiva ela é mais comum quando nós consideramos o ancilóstoma. E a infecção ativa, que é a penetração das larvas, é mais comum para o Necator. Tanto é que é o Necator que nós temos mais por aqui.
E aí você me pergunta, professor, como é que eu vou diferenciar isso na hora de uma prova? Muito bem. Observe o comando da questão, leia o texto da questão, o que é que a questão está te pedindo, para você saber o que ele está falando. Aí pode ser a infecção passiva ou a infecção ativa que ele está querendo. Mas se ele for direto, não falou nada, você procura qual dessas duas vai estar. Mas aí piorou, professor. Ele foi super direto e ele colocou letra A, infecção passiva, letra B, infecção ativa. E não citou, né, se era ancilóstoma, Necator. Simplesmente ele colocou letra A, infecção passiva, letra B, infecção ativa. Aí, galera, para ancilostomose, se tiver numa situação dessa, a gente vai marcar a infecção ativa. Beleza? A infecção ativa. Penetração das larvas no estágio L3 pela nossa pele de forma ativa. Beleza? É bom saber essa distinção aí, tá, pessoal? E cuidado sempre com os comandos das questões. Outra coisa, essa doença ancilostomose ou amarelão também é conhecida como opilação ou doença do Jeca Tatu, galera. E por que isso? O Jeca Tatu é um personagem lá do Monteiro Lobato, que é um personagem que vive lá na zona rural, trabalha na zona rural, e ele é um cara que é anêmico, vive cansado demais, né? E aí o patrão dele até pergunta, Jeca Tatu, por que não trabalhas? E aí tem até a frase, o Jeca Tatu não é assim, ele está assim. E por que ele está assim? Porque ele está com ancilostomose, está com amarelão. Inclusive, se cair em prova e Jeca Tatu relacionada a alguma doença, ele vai estar relacionando aí com a ancilostomose, né? Tanto que um dos nomes populares aí é doença do Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele é um cara lá do campo, da zona rural, que anda descalço. Por ele andar descalço, ele acabou pegando ancilostomose e ele é anêmico, está sempre cansado. E ele é anêmico por conta da ação do verme. Os causadores do amarelão realmente roubam muitos nutrientes, né? Sugam ali o nosso sangue, roubando nutrientes que deveriam ser nossos. E ainda por cima, como eu falei para vocês, aquelas estruturas que eles têm cortam ali nossa mucosa ali intestinal e tal, e gera sangramento, e nós acabamos perdendo sangramento. Inclusive por conta, em decorrência disso, o indivíduo ele fica com essa anemia, e por conta disso, né, como consequência disso, essa coloração meio amarelada, né, meio amarelada da pele, por isso aí o nome de amarelão. Beleza? Então aí, opilação ou doença do Jeca Tatu, o Jeca Tatu anda descalço e anêmico, né, vive cansado demais, por conta da anemia em decorrência da verminose, a ancilostomose, e é um verme também de ciclo pulmonar, que nem era aí o Ascaris lumbricoides. Beleza? E também, galera, uma outra curiosidade aí é um sintoma associado à ancilostomose que a gente chama de geofagia. Vontade aí, desejo de comer terra, pessoal. Isso ocorre, logicamente, por causa da carência de nutrientes. Então o indivíduo acaba tendo essa vontade de comer terra de forma inconsciente, né, por conta da carência de nutrientes. E aí, é claro, um indivíduo adulto ele pode até desenvolver sintoma, mas vai segurar a onda. Mas uma criança já pode acabar pegando e comendo, um animal pode acabar comendo aí terra, comendo pedaço aí de telha, enfim. Ué, professor, animal? Sim, animais também têm ancilostomose. Não vão ser acometidos pelo Ancilostoma duodenale e pelo Necator americanus, mas, por exemplo, nós temos aí o nosso cãozinho e o nosso gatinho domésticos que podem ser acometidos pelo Ancilostoma brasiliensis. E o Ancilostoma brasiliensis é o causador aí de amarelão, de ancilostomose, em cães e gatos. Contudo, o ser humano, acidentalmente, ele pode se infectar com as larvas, que a gente chama de larva migrans cutânea. E aí já vou te dizer por que é larva migrans cutânea. Então você está lá, você mexe de forma não muito adequada com as fezes do seu cão, com as fezes do seu gato. Se tiver contaminada ali, essas fezes contendo larvas, essas larvas podem penetrar aí, né? A gente pode se contaminar com essas larvas. Só que a larva do Ancilostoma brasiliensis, em nós seres humanos,
não consegue atravessar totalmente a pele e cair na corrente sanguínea. Então o que é que acontece? Essa larva migrans cutânea, migrans lembra migração, cutânea está falando de pele. Essa larva, ela fica migrando pela pele, fazendo uma espécie de um mapa. Né? Parece até que está traçando um mapa aqui na pele da pessoa, que nem está nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês. E aí, por isso, também é chamada aí de bicho geográfico, beleza? Larva migrans cutânea ou bicho geográfico. Não consegue, a larva penetra na gente, mas não consegue passar da pele até a corrente sanguínea, e aí ela fica lá dentro migrando, fazendo esse caminho aí como se fosse um mapa, daí ser chamado de bicho geográfico. Prevenção e tratamento. Tem que vermifugar os cães e gatos, evitar levar esses cães para a areia, para que eles não defequem ali, né? Cães e gatos, né? Enfim, evitar levar esses animais para a areia, para que eles não defequem ali e possam acabar contaminando alguém, né? Ou se levou, viu que o animalzinho fez alguma coisa lá, fez o cocôzinho dele, limpa, né? Independente de estar contaminado ou não, mas é de bom tom, né? Você limpar as fezes do seu animalzinho de estimação quando ele faz na rua, né? Destino adequado às fezes desses cães, desses gatos, beleza? Evitar também andar descalço, certo? E para nós seres humanos existem aí, além dos vermífugos orais, existem cremes aí, pomadas que o indivíduo pode passar na pele, certo? Essa pomada consegue penetrar na nossa pele e ela é vermicida. Ela vai lá e acaba matando o verme. Então fica aí como um brinde, né? Falamos de ascaridíase, falamos de ancilostomose e fica aí também como brinde para você, galera, o bicho geográfico causado aí pelo Ancylostoma brasiliensis. Muito bem, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha entendido e espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Deixo aqui para você, como sempre, o meu muito obrigado. Agradeço aí por ter assistido o vídeo, agradeço por ter ficado aí até o final. E claro, né, se esse vídeo te ajudou de qualquer forma que seja, não deixe de dar aquela valorizada no trabalho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like, o seu comentário. Inclusive pode sugerir aí videoaula que você queira, exercício, questão de prova, enfim. Deixa aí nos comentários que a gente vai ler e na medida do possível, com certeza, estaremos atendendo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.